Tudo o que você precisa é ter sucesso pelo menos uma vez. Um lobisomem aterrorizante em fúria se prepara para atacar com suas garras afiadas, que acabam atingindo a bochecha de um jovem guerreiro que desvia por pouco e prepara um contra-ataque com sua espada. No entanto, o lobisomem salta no ar, surpreendendo o guerreiro com sua agilidade. Sem tempo para reagir, o pé do monstro se aproxima do espadachim em alta velocidade, desferindo um poderoso chute na mandíbula do homem, lançando-o pelos ares. O golpe é tão forte que só o impacto contra a parede causou imensa destruição na área. Finalmente, o guerreiro se encontra, praticamente derrotado em um estado lamentável em meio a pedras e poeira. No entanto, ele usou sua última força para zombar do monstro, que, apesar de derrubá-lo, havia sido perfurado por ele alguns segundos antes. O guerreiro se recupera e pega sua espada, que está cravada no corpo do lobisomem, para acabar com ele de uma vez por todas, terminando a vida do monstro com um golpe vertical cinematográfico, preciso e fatal. Então ele pensa que não há nada neste mundo infernal, e uma mensagem do sistema o informa que o cão infernal de nível 4 foi exterminado. Ele está sozinho com esses monstros e continuam aparecendo, e o sistema continua dizendo que ele ganhou uma certa quantidade de experiência. Enquanto resmungava, uma das mensagens chama sua atenção, informando de um aumento de nível. No entanto, de repente, um erro do sistema aparece com uma notificação começando a entrar em colapso juntamente com o estado mental do guerreiro, causando imensa frustração no espadachim, que foi informado que Ryuman, de nível 4, retornou ao nível 1. Ele precisa estar no nível 5 para passar para a próxima área, fazendo gritar por ajuda, pois está desesperado por estar preso neste lugar por tanto tempo. No entanto, a imensidão vermelha infinita daquele lugar parecia não ter fim. Durante sua terrível estadia neste plano, o jovem guerreiro enfrentou dragões em seu primeiro ano, que depois, 2 anos passaram com ele ainda preso naquele lugar, tentando se adaptar. Assim, o tempo continuou por 13 e 5 anos com o herói agora enfrentando os monstros que antes o atormentavam. Em uma batalha com um deles, o sistema avisa que, após perfurar o dragão, a queda provavelmente levaria ao seu fim. Mas isso não aconteceu. Depois de ficar preso neste inferno por tanto tempo, a única coisa que restava para o guerreiro manter sua sanidade e esperança era contar seus dias nas paredes da caverna. Mais 10 anos já haviam se passado desde que ele caiu neste mundo, então ele desistiu de contar os dias em um acesso de raiva. Destruiu o local com um soco. O homem estava isolado por tanto tempo, tendo lutado apenas contra monstros por uma década. Assim, mesmo com o sistema sabotando, ele naturalmente se tornou mais forte. Em um dia típico de sua rotina, o herói começa a pensar sobre qual poderia ser seu nível atual. Enquanto isso, ele se encontra acima de um dragão colossal, pronto para começar sua caçada. Em algum lugar nos becos do reino, sussurros são ouvidos, seguidos por gemidos desagradáveis. Um homem loiro está sendo atacado e, já no chão, com seu último suspiro, comenta que esses demônios são escória e que a deusa não terá misericórdia deles, mas o agressor o mata antes que ele possa dar qualquer testamento elaborado. Uma figura encapuzada diz ao seu parceiro para se acalmar, porque eles estarão em sérios apuros se forem pegos por um Rafana, mas a mulher não parece se importar. No entanto, o homem diz que eles podem voltar lá para matar mais, uma vez que tenham completado o contrato, o que convence a garota a deixar o local. Finalmente, a mulher comenta que o trabalho deles é fácil, porque eles só precisam encontrar a pessoa que veio para este mundo da mesma forma que eles. Ao sair do beco, a garota incendeia tudo, para encobrir as evidências. Este é um mundo chamado Tahatet, onde alguém é selecionado como escolhido. O objetivo neste mundo é sobreviver e se tornar o mais forte possível. Após esta breve explicação, um pequeno lobo luta contra o braço do protagonista e o joga no chão, fazendo gritar de dor. O homem rola por vários metros entre as pedras e deslizamentos de terra do local. Quando consegue parar, está extremamente confuso, sem saber o que está acontecendo. Lá onde ele está. Então, ele olhou para trás, imaginando que era aquele cachorro. No entanto, ele nem teve tempo de pensar sobre sua
Situação atual, já tendo que se defender esmagando o crânio do animal com a pedra que estava ao seu lado, e jogando-a fora enquanto ia verificar o corpo do monstro. Após seu ataque, uma coisa estava em sua mente. Se ele não acabasse com o animal, ele mataria. Mesmo com a mandíbula completamente destruída pelo golpe da pedra recebido, o instinto do monstro faz continuar seu ataque até o fim, colocando o protagonista contra a beira de um penhasco. Enquanto ele não entende porque o animal o está atacando, uma mensagem amarela aparece na frente dele, dizendo que contém instruções. Isso confunde, pois ele percebe que existe um sistema de níveis e força e que os jogadores podem subir de nível e ganhar experiência derrotando monstros. Por um momento, esse traço de felicidade ao perceber que está em um mundo de fantasia faz com que ele perca a concentração no monstro que está prestes a atacá-lo. Nesse caso, ele não conseguia parar de pensar sobre onde as coisas começaram a dar errado. Ao se levantar da cama, ele pensou em como acordava todos os dias ao meio-dia e se perguntou se tinha sido preguiçoso demais. 3 meses se passaram desde que ele foi liberado do serviço militar obrigatório. Então ele sentiu que tinha motivos suficientes para relaxar um pouco, pensando que, depois de deixar o exército, ele poderia se tornar uma parte ativa da sociedade. Os últimos 3 meses acabaram sendo um vazio eterno. Nada nele mudou, nem mesmo nos 2 anos que passou servindo, com sua realidade sendo apenas comer salgadinho e usar seu computador recreativamente. No entanto, essa era uma realidade que mudaria muito em breve. Enquanto comia seus salgadinhos como de costume, de repente, uma fumaça marrom começou a envolvê-lo, deixando-o desesperado, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Então, a fumaça começou a consumi-lo. Em segundos desse evento, ele havia desaparecido completamente da sala, deixando apenas sua cadeira e periféricos como legados abandonados. Em um plano preto e branco, alguém afirma que todos os escolhidos foram reunidos. Nosso herói se pergunta se ele foi para um lugar melhor. A voz continua a reclamar do pequeno número de pessoas presentes, pois ouviu que havia 7 bilhões de candidatos. Alguém conversa com essa voz, informando que, precisamente porque havia 7 bilhões de candidatos, eles conseguiram encontrar tantos escolhidos. O protagonista não consegue entender o que está sendo dito e se pergunta se esta é a voz de Deus. Enquanto a voz continua a instruir todos os jogadores, a primeira voz pergunta-se: eles realmente podem fazer isso, questionando se não será artificial demais, mas a outra responde que servirá como motivação e ajuda. Então, após decidirem sobre a discussão, a transmissão das instruções começa e um feixe de luz perfura o peito do protagonista, fazendo-o gemer de dor. A voz notou que havia um erro nas instruções, mas não se importou, já que isso só aconteceu com uma pessoa. Assim, o escolhido número 388 inicia seu transporte dimensional. Enquanto esmaga o crânio do lobo com uma pedra, nosso protagonista pensa que foi selecionado como um escolhido e que onde ele está é o mundo de FH Arata. No entanto, sua realidade é de tremenda insalubridade. Mesmo agora, nosso guerreiro não consegue acreditar que tudo o que ele está passando é real e, enquanto está frustrado, também está irritado. Sua vida está agora neste inferno, sem os confortos de antes e sem seus pais. Ele não sabe o que acontecerá com ele. Em um acesso de raiva, o protagonista joga uma pedra para longe e soca o chão. Após um momento de desespero, ele comenta sobre ter sido liberado há apenas 3 meses. Então ele nem conseguiu uma namorada, lamentando porque isso está acontecendo com ele. De repente, uma mensagem do sistema o informa do perigo e diz que, no momento, há apenas 5% de chance de sobreviver em Fel Arata com as habilidades atuais de um jogador. A situação confunde nosso herói, que começa a perceber que essa coisa está realmente testando sua consciência, perguntando se ele quer acabar com sua vida. A situação era revoltante, porque aquelas pessoas sequestraram uma pessoa normal e a abandonaram em um mundo diferente, dizendo que é necessário matar monstros para ganhar experiência. Então, uma opção no sistema para acabar com sua própria vida está sendo induzida a ser escolhida com sabedoria. O protagonista recusa, pensando que, se morrer, não será
mandado para casa e decidindo manter a calma. Eles não o teriam sequestrado se planejasse mandá-lo de volta para casa depois que ele morresse. Quer ele goste ou não, será seu fim se ele não tomar cuidado por aqui. Por enquanto, o protagonista precisa pensar em uma maneira de sobreviver e encontrar uma maneira de sair dali. Em linha com isso, o sistema informa que o escolhido teve sua força aumentada ao encontrar seu espírito de luta, enquanto uma luz amarela brilha em seus olhos. Diversas janelas aparecem e pedem que uma classe seja escolhida rapidamente. A expressão do protagonista melhora ao perceber que não terá mais que lutar com as próprias mãos e pode escolher uma classe. A classe guerreiro é apresentada como uma classe corpo a corpo que pode usar várias técnicas marciais, mas o herói pensa que isso é apenas divertido em jogos. Então, ao ver a classe mago e entender que combate à distância é a melhor coisa a fazer, ele decide escolher esta classe. No entanto, ao confirmar sua escolha, o sistema o informa que a seleção foi rejeitada porque ele não tem a capacidade necessária para a classe. Então, o herói tenta a classe espadachim mágico, mas sua seleção é rejeitada novamente, seguida pela rejeição das classes curandeiro e sacerdote, o que faz o protagonista lamentar e se frustrar. Finalmente, ele se viu forçado a escolher a última classe restante, aquela que ele havia inicialmente negado, a classe guerreiro. Na próxima etapa de seleção, o sistema pede que ele escolha uma arma inicial. Entendendo que longo alcance é essencial, o herói escolhe a lança longa, não querendo nenhuma outra arma. Depois disso, uma luz forte emana daquela janela virtual, pronta para revelar a arma inicial do jogador, que inesperadamente acaba sendo uma espada longa. O herói tenta argumentar com o sistema que ele havia escolhido uma lança longa, não a espada, mas aquele erro anterior ocorre novamente. Nervoso como nunca antes, ele começa a reclamar e insultar o sistema, mas em uma fração de segundo a janela se fecha e o herói se lembra daquela voz dizendo que cometeu um erro nas instruções. Sabendo que as instruções eram as únicas coisas úteis ali e que um erro poderia ser algo que condenaria sua vida, à beira da loucura, o herói cai no chão e começa a rir, mas pensa que não quer agir como aquelas pessoas esperam que ele faça. Então, empunhando sua espada, ele pensa que pelo menos isso é melhor do que uma pedra. No entanto, o herói não quer que seu fim seja ali e está determinado a fazer o que for preciso. Assim, neste lugar, sua jornada infernal e interminável de fortalecimento começará. Por outro lado, enquanto o protagonista treina com sua espada, ele aparentemente não parece ter muitas habilidades com ela, inevitavelmente caindo no chão e começando a lamentar sua situação. 7 dias se passaram, desde que o herói chegou a Felar Ratna, e ele perguntou ao tutorial inúmeras vezes como ele poderia ir para casa, mas ele permanece em silêncio todas as vezes, fazendo-se perguntar se era apenas mais um bug. De qualquer forma, neste momento, o herói está lutando para sobreviver. Um animal atinge seu ombro, causando dor, e o protagonista persegue o monstro muito irritado. Os cães que ele sempre enfrenta são cães infernais. Se há uma coisa que ele aprendeu, é que esses cães também sobem de nível. Além disso, depois de atacar com sua espada, ele aproveita a oportunidade para avançar e atacar novamente. Isso faz o protagonista se perguntar se o monstro está aprendendo a enfrentá-lo da mesma forma que ele. Então, ele só tem uma escolha, que é atacar, com toda a sua força, atacando primitivamente. No entanto, o golpe não é eficaz, pois o animal facilmente desvia. Não muito longe de seu ataque, o monstro começa a rir, fazendo nosso herói pensar que ele não tem talento com espadas. Agora, é a vez do animal atacar. Com um instinto sanguinário, ele ataca com tudo o que tem. No entanto, o herói está agora mais preparado do que antes, está prestes a usar seu recurso secreto, sua habilidade de estocada, que incrivelmente acaba com o animal com apenas um golpe. O sistema o informa que o cão infernal de nível 2 foi exterminado e concede 22 pontos de experiência ao protagonista. Huonen finalmente obteve sua habilidade ao atingir o nível 2, mas como ele não aprendeu a manejar uma espada, ele mal consegue usar sua estocada de forma eficaz. Além disso, esta é apenas uma das funções do tutorial.
Se você pesquisar no sistema, os cães infernais também podem ser considerados alimentos perfeitos, pois contêm gorduras, aminoácidos, carboidratos, fibras e minerais. Mas, mesmo com toda a sua natureza violenta, suas presas, garras se tornam inutilizáveis logo após a morte. Então, este lugar parece ter sido criado artificialmente. Hill tinha certeza de que há uma razão pela qual eles o trouxeram aqui, já que não haveria razão para mantê-lo preso por nada. Lembrando-se do comentário da voz sobre haver apenas 7 bilhões de candidatos, o herói se pergunta onde os outros escolhidos foram enviados. No entanto, algo na janela do sistema chama sua atenção, fazendo parar de comer. Ele informa que o protagonista poderá deixar as montanhas rochosas, que é sua área atual, e encontrar outros escolhidos assim que atingir o nível 5. RY é surpreendido pela informação recebida e o sistema continua. A zona inicial é composta por montanhas rochosas e é uma área segura onde as taxas de mortalidade são menores e o ganho de experiência é otimizado. Monstros correspondentes ao nível só aparecem em zonas seguras. E, assim que o herói atingir o nível 20, ele poderá completar o mapa de FNA e viajar para o continente. Toda essa informação frita o cérebro do herói, que começa a juntar as peças. Esta é uma área para iniciantes onde os jogadores sobem de nível até o nível 5. Se ele atingir o nível 5, ele pode prosseguir e então formar grupos com outros ao atingir o nível 20. Basicamente, ao atingir o nível 20 e ser transportado para o continente, a verdadeira batalha começará, e tudo isso deixa R louco de ansiedade. Ele entende que é assim que os cães infernais estão ficando mais fortes. Embora não seja importante, o herói ainda quer voltar para casa algum dia. Hill acredita que não pode confiar no tutorial. Então, para encontrar outros escolhidos e obter mais informações, ele deve atingir o nível 5 e sair dali. Depois disso, o herói começou a vagar em busca de cães infernais e, consequentemente, começou a caçá-los, com os cães infernais ficando mais fortes no mesmo ritmo que ele os derrotava. Isso não se tornou mais fácil. Enquanto comia um pedaço de carne assada, o sistema informou ao herói que ele ganhou mais 22 pontos de experiência, consequentemente subindo de nível. Ao subir de nível, ele aprendeu a habilidade corte lateral, continuando a enfrentar aqueles cães, enfrentando um cão infernal de nível 3 com força semelhante à de um guerreiro iniciante. Ele lutou e foi ferido, além de ter eliminado muitos deles, comido, dormido, lutado, se ferido e matado, com essa sequência se repetindo inúmeras vezes em um ciclo interminável de ganhar experiência e matar monstros. Depois de ser atingido na barriga por um dos cães infernais, nosso protagonista voa para longe, sendo jogado contra o chão. Ele consegue se recompor e, enquanto desliza no chão, usa uma de suas mãos para pegar um pouco de areia. Então, o monstro novamente tenta atacar RY com uma mordida que, se acertasse, acabaria com tudo. Mas, em um ato rápido, o herói joga aquela areia nos olhos do monstro, cegando por um curto período. Então, ele pega sua espada e desfere um corte lateral bem no meio do rosto do cão infernal, finalmente acabando com ele. Como resultado, o sistema o informa de mais experiência ganha e que Hill agora atingiu a quantidade necessária de experiência. Após o 27º dia, nosso herói finalmente atingiu seu objetivo, deixando-o em um estado de imensa felicidade e alívio. Tendo subido de nível até agora, Hill havia aprendido 3 habilidades: a estocada, o corte lateral e o corte vertical. Não só isso, mas seu corpo também começou a mostrar os efeitos dos atributos que ele ganhou, estando agora no auge da condição física de um homem. Até mesmo sua espada, que antes era difícil de empunhar, havia se tornado fácil de manusear. Mas, enquanto ele elogiava suas conquistas, um eu apareceu novamente na janela do sistema. Era o que ele pensava.